Eu sou o Rafa e vamos fazer aí mais uma análise para vocês, pré-jogo Santos e Bahia desse Campeonato Brasileiro e também abordar alguns outros assuntos. Acho que mais uma vez na nossa história o Santos podia estar muito bem, muito tranquilo e problemas internos de gestão, de diretoria estão atrapalhando o clube. Não é nenhuma novidade, mas a gente vai ter que falar um pouco sobre isso também. Então, vou querer abordar um pouco esse assunto antes da gente entrar mais nos detalhes de Santos e Bahia. Então, na quarta-feira de manhã, o autor deu mais uma coletiva. Eu que na última coletiva dele elogiei muito pela forma que ele falou, pelo jeito que ele disse que estava enfrentando os problemas no Santos. Hoje venho com também uma crítica, né, nessa entrevista coletiva. Ele jogou a merda do ventilador, né? Então tivemos um Paulo Autori se dizendo insatisfeito, fazendo críticas à gestão do Santos, o que ele pode estar insatisfeito, ele pode não estar gostando do que está acontecendo, mas eu não sei se isso justifica você chegar em uma véspera de jogo e usar essa coletiva para expor tudo isso, para externar esses problemas. Então, eu acho que é algo que só é justificável se for uma situação muito grave, só que aí eu não tenho como passar essa informação para vocês. Então, o que ele falou? Ele falou que está muito insatisfeito com o Santos, ele está muito decepcionado. Ele chegou a dizer: estou extremamente decepcionado e, como dizia meu pai, os incomodados que se mudem. Ou seja, a chance enorme do Paulo Autori não seguir no Santos no ano que vem. Ele que era aquele elo de ligação entre o Sampaoli e a diretoria para tentar acalmar um pouco, para tentar negociar um pouco melhor. Então, pelo jeito, não tá legal essa ponte, então péssimo sinal. Sobre Sampaoli, ele falou que não foi discutido nada sobre a retirada da multa, que foi um assunto muito falado durante a semana, mas depois ele ainda reiterou, falou que é uma multa que, na opinião dele, não deveria estar aí, porque o que ele disse ainda foi: nenhum profissional do clube deveria estar preso ao clube por causa de uma multa, então que se a pessoa estiver insatisfeita, ela meio que vai dar um jeito de sair, vai falar. Então, e aí ainda usou ele mesmo como exemplo, né? Então, situação muito ruim. E aí a gente vê, né, mais um ano, pô, a diretoria fez um acerto que ninguém imaginava, algo fantástico pro Santos e pro futebol brasileiro, que foi trazer o Sampaoli. E aí era só, pô, era só não fazer merda. Era só ir seguindo, e aí o Santos foi fazendo cagada atrás de cagada. Nessa coletiva o autor ainda citou o Cueva, disse que o Cueva deveria ter treinado no sábado passado, que ele foi reintegrado ao elenco, porém faltou ao treino e aí garantiu que ele não entra mais em campo em 2019. Então, mais uma falha aí, mais um erro da nossa diretoria, que foi ter trazido o Cueva. Então, era para eu estar aqui feliz para falar de um vídeo onde a gente está numa fase do campeonato, onde, segundo as estatísticas do Santos, tem 91% de chances de terminar o campeonato no G4. A gente vai voltar para a Libertadores. É para estar todo mundo aqui contente, era para estar esperançoso. Um São Paulo fazendo um trabalho super legal em 2018 e que ia estar melhor ainda em 2019, com os jogadores já adaptados, já ligados na ideologia do São Paulo. E a gente chega agora no mês de novembro, cheio de incertezas, de inseguranças, e aí um 2020 totalmente imprevisível para o Santos, que a gente não sabe se a gente vai contar ou não com o nosso principal ativo hoje, né, talvez seja até o maior ídolo da torcida hoje, né, que é o Jorge Sampaoli. Então, uma pena isso. Mas vamos falar agora de Santos e Bahia, jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que vai ser na Vila Belmiro. Mais uma vez um horário péssimo, a gente não sabe se quem escolheu o horário foi a CBF, se foi a Globo, se foi o Esporte Interativo, que é quem vai também transmitir esse jogo. Mas, cara, que horário horrível, jogo às 7h15, ou seja, ninguém que trabalha até depois das 5 da tarde vai conseguir ir nesse jogo. Eu vou ter que dar um jeito, vou no jogo para poder fazer o conteúdo para vocês. Também a gente vai estar fazendo conteúdo para as redes sociais do Esporte Interativo. Mas é mais um jogo que a gente não espera a casa cheia, como foi o do jogo contra o Ceará, que deu apenas 7.000 pessoas na partida. Esse jogo que o Santos vem com algumas dúvidas, né?
Para quem nunca viu o time do Bahia jogando, é um time que se defende muito forte e sai muito rápido para o contra-ataque, com passes rápidos. Tem o Arthur, que joga pela ponta esquerda, que é um cara muito rápido, muito habilidoso. O Gilberto, que está vivendo um grande ano pelo meio. E aí eles têm um contra-ataque muito forte. Normalmente, quando o Santos joga contra times que tem um contra-ataque forte, o São Paulo costuma utilizar 3 zagueiros, com ou o Veríssimo de lateral direito ou o Luan Pérez de lateral esquerdo. Então fica essa incógnita, a gente não tem nem como dar um pitaco se a gente vai jogar com 3 zagueiros ou com 2. Outra coisa foi que o Jorge teve uma virose no começo da semana, então ele perdeu alguns treinos, então ele é dúvida para esse jogo. Eu acredito que ele vai jogar, porque o Jorge é um cara que mesmo quando ele oscilou estava na baixa, o São Paulo ele não deu tantas oportunidades para o Felipe Jonathan. Ele tem utilizado o Felipe Jonathan muito mais pelo meio, é raro a gente ver o Felipe Jonathan jogando na lateral esquerda, que é a posição dele. Então eu acredito que o São Paulo ele vá mais uma vez com o Jorge. Outra dúvida é o meio de campo, então o Pituca teve uma torção, na hora eu achei que ele tinha rompido o ligamento, graças a Deus não foi algo sério. Então eu acredito que em algumas semanas a gente vai ter o Pituca de volta. Mas enquanto ele não voltar, a gente tem a opção Alisson ou Jobson. Então Alisson, que é um cara mais de marcação, muito vibrante, muita raça, contra o Jobson, que é um cara que peca um pouco nisso, mas é um cara que tem muito mais qualidade no passe, faz algumas inversões de jogar de bola muito boas. Mas a gente viu um pouco dele de jogo, ele não tem muito ritmo, mas é um cara que quando jogou eu senti um pouquinho desconectado com a partida, sabe? O Alisson é um cara que às vezes está até um pouco conectado demais, pilhado demais. O Jobson é um cara que faltou um pouco estar ligado no jogo. Contra o Corinthians errou alguns passes assim, de saída de bola que podiam ter prejudicado o time. Mas é um cara que mostrou que tem qualidade e a gente só vai conseguir ver mesmo o futebol dele se ele tiver uma sequência. Depois, aqui o Santos é inteiro uma dúvida, né? Eu gostaria de falar que eu sei quem vai jogar, que vai jogar o Sanches, mas a gente viu depois desse clássico contra o Corinthians que nem o Sanches está garantido no time. Talvez os únicos que estejam garantidos sejam tipo Veríssimo, Gustavo Henrique, o Everson, o Soteldo e o Sacha. Aí na ponta direita a gente não sabe se vai jogar Thailson ou Marinho. O Marinho sempre que entra no segundo tempo entra muito bem, quando ele começa jogando não é tão bem assim, mas é um cara que se for titular é merecido, mas também se o Thailson continuar jogando também acho que é justo, porque o Thailson foi mal contra o Corinthians, mas nas outras partidas que ele jogou ele foi bem, foi um ponto de desafogo também do time do Santos, então a gente não tem muito como saber quem que vai jogar. Sobre o time do Bahia, eles mudam muito a forma de jogar, às vezes jogam mais num 4-3-3, às vezes é aquele 4-1-4-1 que é um pouco mais defensivo, às vezes eles jogam só com meias modernos, vamos dizer assim, né? Jogadores que são meio volantes, meio meias, que atacam e marcam, às vezes eles vão e colocam o Guerra, que era do Palmeiras, do Atlético Nacional, que é um meia mais lento, mas que é mais armador, mais habilidoso. Então a gente não tem muito como saber como que o Bahia vai jogar. Eles estão vindo de 3 jogos que tornam essa partida ainda mais imprevisível. Então as últimas 3 partidas do Bahia foram derrota em casa para o Internacional, derrota em casa para o Ceará e vitória fora de casa contra o Grêmio. Eu estou esperando um jogo bastante difícil, um jogo que o Santos não pode vacilar, tem que, quando tiver as oportunidades, fazer o gol, porque o time do Bahia não é bobo, tem um contra-ataque forte e está brigando ainda pela vaga no G6. É um time que, se não fosse esses últimos tropeços, com certeza estaria no G6, tropeçou, agora está com uma situação um pouco pior, mas eu tenho certeza que eles vão vir com tudo, querendo subir, querendo voltar para essa briga pelo G6, então o Santos tem que estar muito atento nessa partida. Sobre a classificação, essa vitória para o Santos é essencial, uma vez que o São Paulo se aproximou da gente. Hoje o São Paulo, que está em quarto, está só 3 pontos do Santos. Então se a gente perde, eles ganham do Palmeiras no Allianz, eles já encostam na gente, então a gente não pode deixar ter esse risco, a gente tem que fazer a nossa lição de casa. E também, não estou nem tanto sobre tabela, agora a gente também está a 5 pontos do Palmeiras, então vai ter Palmeiras e São Paulo, então o Santos tem que ganhar de qualquer jeito. E aí é bom que se o São Paulo ganhar, a gente encosta no Palmeiras, se o Palmeiras ganhar, se a gente se distancia do São Paulo, se empatar talvez melhor ainda, porque o São Paulo não se aproxima e a gente encosta um pouco mais no Palmeiras.
E também, agora para finalizar um pouco essa análise, eu queria trazer para vocês uns números que tem aqui numa reportagem do Globoesporte.com, que é falando que o Santos não é mais um time ofensivo nesse segundo turno do campeonato. E aí eu fui dar uma olhada e é impressionante, cara. Nos 9 jogos até agora do segundo turno, o Santos fez apenas 8 gols. Deixa eu ver aqui, ó. Deve ter... Olha só, tem... O Vasco fez 8 gols, o Santos fez 8 gols, o Fluminense fez 8, Cruzeiro 7, Ceará 7. O Santos não está entre os 10 melhores ataques do segundo turno. A gente não sabe exatamente o porquê disso, se teve uma crise aí dos jogadores, mas é muita coisa, é muita turbulência, é renovação, não sei o que não vai, que aí tem entrevista porque tem que esclarecer e não renova. Aí vem o técnico e aí o técnico não é só o técnico, vem o presidente, aí fala uma coisa, aí o repórter vai perguntar, putz, você viu o que o presidente falou, São Paulo? Aí o São Paulo fala, então, ele falou pra mídia, mas não falou pra mim. Aí depois vem o autuor e aí, pô, fica muita conversa cruzada, muito desentendimento dentro do Santos, algo que só prejudica o time e quem mais sofre sou eu, são vocês, que somos a torcida do Santos. Eu pelo menos estou muito aflito nesse momento. Pra mim, se o São Paulo sair, a gente tá lascado no ano que vem, eu não consigo nem pensar em almejar alguma coisa com esse elenco sem o São Paulo. Já com o São Paulo eu consigo imaginar um Santos indo longe numa Libertadores, brigando pelo menos para chegar numa quarta, numa semi, e quem sabe se o time não tiver muito bem encaixar mesmo, brigar pelo título. Mas fica muito difícil a gente usando de comparação esse Santos do segundo semestre. Então a gente é só o 8º melhor time do segundo turno. A gente está atrás, por exemplo, de Goiás, a gente está atrás do Vasco, a gente está atrás do Atlético Paranaense, que não tem nem mais pelo que brigar no campeonato. Então chegou a hora do Santos acordar mesmo, entrar naquela rotação alta de marcação-pressão, de futebol intenso, ofensivo, fazendo gols, nunca satisfeito, então fez um, vai atrás do segundo, vai atrás do terceiro, quer fazer gols, quer ir atrás de um resultado cada vez maior. Então era basicamente isso que eu queria falar para vocês. Não sei se vocês perceberam um semblante meio puto, meio decepcionado que eu tô hoje com o Santos. Mas, quem sabe, né, estarei lá na Vila Belmiro, uma vitóriazinha, a gente já volta a estar iludido. O próprio autor falou que não quer iludir o torcedor, que o torcedor não pode ser iludido. Mas ele acabou falando isso no clube errado, né? Nós santistas estamos sempre iludidos, basta 2 vitórias seguidas que a gente começa a sonhar alto de novo. Então vamos torcer para ver essa vitória contra o Bahia, que a gente siga nessa, nem mais busca pelo título, mas para terminar o brasileiro na melhor posição possível. O Santos precisa de dinheiro, então se terminar em segundo ou em terceiro tem uma diferença boa financeiramente, então vamos fazer a nossa parte, vamos apoiar. Agora que a gente não sabe mesmo se o São Paulo vai ficar para o ano que vem, vamos aproveitar enquanto a gente pode ver o Santos jogando com amor por El Balón, porque se realmente ele for sair, aí sair o Autori junto, vai ser um futuro difícil para o Santos. Então sei lá, que a base salve, que Deus salve, que, mano, alguém ajude aí o Santos, que a gente está precisando.